Quero saudar a todos os que estão nos assistindo pela internet. Seja muito bem-vindo também, ainda que de forma virtual. Hoje vamos estudar sobre a segunda parábola desta série, a parábola do trigo e do joio. Então aí na sua casa, pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 13, e vamos juntos estudar esse importante tema. Mas como é nosso hábito aqui, a gente gosta sempre de orar antes de começar a leitura do texto bíblico. E se você puder, ore comigo mais uma vez. Pai Santo, nos reunimos em Tua casa e também de forma virtual para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito, o mesmo que esteve lá com Mateus há 2000 anos atrás, ajudando para que ele escrevesse esse evangelho, e as parábolas que ele registrou, esse mesmo Espírito que ele esteja conosco nessa noite e nos faça compreender a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, assistidos por esse Espírito maravilhoso, que é o Espírito de Deus, vamos então estudar um pouquinho sobre a parábola do trigo e do joio. Eu disse na quarta-feira passada, eu disse no primeiro encontro que nós tivemos, que Jesus era mestre do ensino, e Cristo era buscado por multidões. As pessoas queriam ouvi-lo, as multidões se aglomeravam, ele tinha uma atração extraordinária no seu ministério, as pessoas gostavam de ouvi-lo, as multidões diziam: não, vá embora, nós queremos continuar ouvindo você. Eu também li um texto do Evangelho de João, capítulo 7, onde os soldados saíram para prender Jesus, e ali eles voltaram de mãos vazias, e os líderes do Sinédrio perguntaram: cadê o prisioneiro? E eles responderam: nós não podemos prendê-lo, porque jamais ouvimos alguém falar como esse homem. Extraordinário, né? Poder estar ali e ouvir Cristo ensinando. E uma das formas que Jesus gostava de ensinar era por parábolas. E hoje vamos estudar uma delas. A partir do verso 24, Jesus então conta a parábola do trigo e do joio. Eu disse também, no nosso primeiro encontro dessa série, de que Jesus usava os elementos conhecidos para as pessoas. E as pessoas, na sua maioria, ou eram agricultores, ou eram pescadores. Eram poucas as opções de profissões nos dias de Cristo. E grande parte entendia muito bem o que era o trigo, o que era o joio, o que era a semeadura, a colheita. Se Jesus vivesse em nossos dias, ele usaria outras figuras de linguagem. Ele falaria sobre automóveis, falaria sobre internet, falaria sobre telefones, sobre videoconferências. Ele usava a linguagem que o povo entendia. Então os elementos dessa história eram elementos conhecidos. E por detrás desta parábola há uma lição especial. Aliás, cada parábola tinha vários ensinamentos, mas todas elas objetivavam dar uma lição, um ensinamento em especial. E qual é o ensino básico da parábola do trigo e do joio? Porque existe o mal. Então essa história foi contada para responder a esta pergunta: por que existe o mal? Vamos então pensar um pouquinho nisso. Comecemos então aqui no capítulo 13, a partir do verso 24. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não,
para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da ceifa, da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Aí estava a história contada por Jesus. E enquanto Jesus contava a história e falava de todos os elementos da história, as multidões ouviam atentamente. Mas o que é que ele queria ensinar com essa história? Nós sabemos o que significa a semeadura, sabemos o que significa o trigo, o joio. Nós entendemos que os inimigos, quando querem prejudicar outras pessoas, eles misturam sementes. Mas o que ele quer ensinar com isso? Você consegue entender tudo que a parábola ensina? Bom, se você não consegue entender tudo como eu, nós estamos iguais aos discípulos, porque os discípulos também não entenderam. E eles não entenderam quais os símbolos apresentados na parábola. O que representaria então aquele que semeia, a semente, o que representaria o solo, o trigo, o joio, os ceifeiros, vários elementos. Então depois, quando eles chegaram em casa, os discípulos se aproximaram dele e disseram assim: Senhor, explica-nos a parábola do joio no campo. O Senhor contou a história, mas nós não entendemos muitas coisas. O Senhor pode nos explicar agora? Então, lá em casa, em particular, Jesus começou a desvendar para os discípulos o maravilhoso ensino da parábola do trigo e do joio. E Jesus começou assim: vocês viram que eu falei a respeito dos semeadores, que saíram a semear no campo? Sim, a gente se lembra. Então Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E essa expressão Filho do Homem é uma expressão usada nos evangelhos para o próprio Cristo. Então ele estava dizendo, em outras palavras: eu sou aquele que veio semear a boa semente. Então aquele que sai a semear no campo sou eu. E eu vim ao mundo, eu deixei o céu para vir semear a boa semente. E eles então começaram a entender. Então o campo é o nosso mundo? Sim, o campo é o mundo, mas não é apenas o mundo. É verdade que esse planeta Terra é o campo onde Cristo semeou, mas num sentido mais restrito, quando o Espírito de Deus saiu para fazer o trabalho, operar no coração dos homens, é na igreja que as pessoas se reúnem para crescer e amadurecer para o celeiro. A semente foi semeada no mundo, mas nos corações que a semente brotou, o processo de crescimento e maturação acontece dentro da igreja. Então algumas pessoas por aí criticam a igreja. Inclusive nós temos um forte movimento hoje chamado os sem igreja. Pessoas que querem Cristo, mas não querem igreja. Pessoas que não gostam de igreja. Pessoas que falam mal da igreja. E é claro que eu dou razão para certas reclamações, observações que são feitas, porque infelizmente nós vivemos num mundo, especialmente no Brasil, onde você tem muita gente que é dona de igreja e faz da igreja um negócio lucrativo. Então, de fato, a igreja perdeu muito desse sentido, mas a igreja é um projeto de Deus. Ninguém pode negar isso. Foi Cristo quem estabeleceu a igreja. É Ele quem deu início a esse movimento. E a Bíblia está repleta de textos que confirmam uma eclesiologia, o ensino de uma igreja e as funções de uma igreja. É verdade que tem gente que se sente dono de igreja e até criou igreja e vive à custa da fé de muitas pessoas. Mas a igreja é um projeto divino.
E todas as vezes que uma igreja é construída como essa, igreja séria, que respeita a palavra de Deus, que tem princípios, que ensina esses princípios, esses valores, que busca conduzir bem o rebanho, esta igreja representa bem o caráter de Cristo. Então, na igreja tudo tem que ter decência, tem que ter ordem. Aqui a norma de fé e prática tem que ser a palavra. Em cada culto a palavra tem que ser estudada. É ela que tem que trazer o alimento. E é a palavra quem direciona a vida da igreja. Então, quando alguém se compromete a ser membro da igreja, e eu vou falar mais da igreja adventista, que é a igreja que eu conheço, que eu sou pastor, ela está assumindo um compromisso público de viver à altura do que essa igreja ensina. Agora, é verdade que tem igreja por aí que cria um monte de regras que não está na Bíblia. Esse é um outro problema. Então você tem que ser membro de uma igreja e você tem que ver o que essa igreja ensina. Se tudo que ela ensina está na Bíblia. Se não está, aí sim que é motivo de você deixar mesmo. E quanta coisa você vê em igreja ensinando por aí, certas igrejas que não estão na Bíblia. Então nós temos que perguntar, vocês ensinam isso? Querem que os membros pratiquem isso? Aonde está isso na Bíblia? Você tem que perguntar. E aí nós temos que mostrar na Bíblia. Aí sim nós temos que viver de acordo com o que a palavra ensina. A igreja é um projeto de Deus. E qual é a função da igreja? É nos ajudar na nossa caminhada espiritual. E como que a igreja ajuda? Ajuda colocando a palavra de Deus em todos os seus cultos. Ajuda na assistência pessoal. Ajuda no companheirismo. Ajuda atendendo às necessidades, auxiliando nos momentos difíceis, se alegrando nos momentos felizes. A igreja tem que estar presente. A igreja é uma comunidade. A igreja é um corpo, e se nós somos um corpo, ninguém diz assim, eu estou com dor de cabeça, estou com febre, mas as minhas pernas estão boas, as pernas vão para o shopping e a cabeça fica em casa. Alguém faz isso? Ninguém faz. Igreja é isso. Todas as noites eu tenho orado por várias pessoas lá em casa, inclusive por os pastores dessa igreja. Pessoas que nós amamos, que estão aí, passando um momento difícil. E como que a gente não lembra desse? Tem que lembrar, tem que orar, tem que buscar dar o apoio que a gente puder dar. É igreja. Então aí está. E a boa semente da parábola? Cristo trouxe a boa semente. O que é a boa semente? Ele disse lá no verso 38. A boa semente são os filhos do reino. Filhos do reino? Essa expressão é usada para aqueles que aceitam o Evangelho, para aqueles que se submetem aos reclames do Evangelho, para aqueles que vivem a vontade do Pai revelada no Evangelho, revelada na Bíblia. É por isso que esse livro é a nossa cartilha. Todo dia tem que ser estudado, analisado, porque os filhos do reino pautam suas ações por esse livro. E se você tem os filhos do reino, então a boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus, aqueles que se encontram com as verdades da Bíblia, que tomam suas decisões, que abandonam o pecado, que se aproximam cada vez mais de Cristo, que não vive segundo os costumes do mundo, mas vive sim segundo o ensino da palavra, que não se adequam ao modelo que o mundo oferece, mas o modelo que a palavra oferece. Então esta é a boa semente. E se você está aqui hoje dentro da igreja, se você está nos assistindo aí de casa, conectado na palavra, é porque você é a boa semente de Cristo. E amém por isso, amém por essa prioridade que você tem na vida. Mas há outros elementos. Agora chega a vez do joio. O que é o joio contado na história? Jesus diz assim: o joio
são os filhos do maligno. Maligno é quem? Satanás. Satanás tem filhos? Tem. Jesus certa vez diz assim: vocês são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então vocês vivem na mentira, vocês são filhos do diabo. Então quem são os filhos do maligno? As pessoas que não vivem a palavra. O joio representa uma classe que é fruto do erro, de princípios falsos. São pessoas que não acreditam na Bíblia, mas acreditam em falsos princípios, falsas doutrinas. Acreditam em outras coisas, menos nas verdades da palavra de Deus. Então eu tenho que cuidar para não ser joio. Eu tenho que crer na verdade. Os meus princípios devem ser verdadeiros. Bom, eu vou me adiantar que tem muita coisa. O inimigo ficou claro para você então, né? Se os joios são os filhos do inimigo, o inimigo quem é? É o diabo que semeou o joio. Mas se o campo é a terra e também a igreja, então aonde que o diabo introduziu os seus filhos? Na igreja. Aonde está o joio? Na igreja. Então nós vamos conviver até que Jesus volte, trigo e joio dentro da igreja. Então se você por acaso ouvir por aí alguém dizer assim: eu nunca mais piso nessa igreja, porque lá o irmão tal faz isso e a irmã tal faz aquilo. Você tem que aprender com a parábola, que não tem como escapar disso. Eu nunca mais vou nessa igreja, porque essa igreja tem muita gente que é fofoqueira. Mas Jesus disse que o joio estaria na igreja. Então se você chegar numa igreja onde não tiver nenhum joio, Jesus contou mentira. Não existe isso. Eu vou procurar uma igreja onde ela está cheia de santo. Vai morrer procurando. Toda igreja está cheia de trigo e cheia de joio. Eles vão conviver até a ceifa. Então o inimigo é o diabo que pega os seus filhos e coloca dentro da igreja. E eles vão estar juntos até quando? Jesus falou até a ceifa. O que é a ceifa? Mateus 13:39. É a consumação do século. O que quer dizer consumação do século? É uma expressão que Jesus usa para a volta dele. Quando ele voltar, haverá consumação de todos os tempos. É o maior evento da história. É o evento que vai dar fim ao pecado. Ele chama isso de consumação dos séculos. E quem são os ceifeiros? Quem são os ceifeiros que vão sair para colher a boa semente? Jesus disse: os ceifeiros são os anjos. Os anjos serão ceifeiros. Por que eles serão ceifeiros? Porque quando Cristo voltar, todos os anjos virão com ele. E qual será a missão especial dos anjos? Cristo ensinou, e ele disse que ele vai enviar os anjos aos 4 cantos da terra para reunirem os seus escolhidos. Escolhidos que foram separados pela morte, pela distância. Escolhidos que foram separados, agora os anjos vão reuni-los. E eles em família serão levados para o encontro do Senhor nos ares. Isso quer dizer que a ceifa, a colheita, é a volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, aí eu não podia deixar de dar esse texto para você, lá no capítulo 14 de Apocalipse. Eu gosto demais desse texto. Apocalipse capítulo 14, dê uma olhadinha comigo agora no versículo 14. Apocalipse 14, 14. Aí diz o quê? Na sua Bíblia, na minha diz assim: a ceifa. E assim diz: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão o quê? Uma foice afiada. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem:
toma a tua foice e ceifa, pois é hora de ceifar, visto que a seara da terra já o quê? Amadureceu. Quem é esse sentado na nuvem que tem uma foice na mão? É Cristo. E Ele está vindo com os anjos, para quê? Para ceifar. E o que é a ceifa? É a separação do trigo e do joio. Jesus, quando contou essa história, essa parábola, Ele tinha na mente uma outra cena. Sabe qual cena? O céu. Porque o primeiro joio da história surgiu lá. E quem é o primeiro joio da história? O próprio Satanás. Ele se rebelou. Eu disse no início que o principal objetivo dessa parábola é explicar o porquê do sofrimento. Então, lá no céu, quando Lúcifer se rebelou, ele se tornou o primeiro joio da história. E depois, agora, que gerou filhos, espiritualmente falando, ele é o inimigo que semeia o joio. Mas aí vem a pergunta: se havia paz e harmonia no céu, quando essa primeira erva demonstrou maus frutos, por que Deus não o cortou? Por que Deus não destruiu Satanás? Por que Ele impediu que Satanás continuasse sua obra? Por uma questão lógica, que talvez você não saiba. Se Deus tivesse destruído Satanás, assim que ele se rebelou, uma dúvida ficaria no universo. As alegações que ele apresentou eram verdadeiras ou falsas? Ele tinha razão no que ele falava ou não? Agora ninguém mais saberá, porque Deus o destruiu. Então haveria desarmonia no céu. Então Cristo, para que o céu tivesse segurança do Deus que governava, deixou que o mal maturasse. Deixou que o tempo demonstrasse a verdadeira obra de Satanás. Então ele foi expulso do céu, veio para a terra, convenceu Adão e Eva ao pecado, os induziu ao pecado, o mal surgiu no nosso planeta, o pecado chegou, com o pecado o sofrimento e a morte, e você não tenha nenhuma dúvida de que todas as mazelas que o planeta enfrenta hoje, entre elas a Covid-19, são resultados do pecado, do mal que se originou no céu e veio para essa terra. Então, por que existe sofrimento? É porque existem dois poderes antagônicos lutando pela supremacia do universo e do coração humano. E agora que o mal alcançou o nosso planeta, nós também temos o trigo e temos o joio. Porque enquanto Cristo veio semear a boa semente, e isso começou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, o inimigo veio semear o joio, a discórdia, a dúvida. E isso é trazido para dentro do ambiente da igreja. Agora, quando a gente estuda um pouquinho do trigo e do joio, a gente descobre que as hastes são muito parecidas. E estas hastes, elas são parecidas especialmente quando elas estão novas. Quando elas ainda estão verdes, é muito difícil distinguir uma da outra. Então hoje alguns poderiam pensar, como pensaram os servos daquela época: vamos arrancar o joio que o inimigo semeou. Mas o dono disse: não, porque vocês correm o risco de arrancar o trigo, uma vez que são parecidas. Então deixem até a colheita, deixem até a ceifa. Por quê? Porque o trigo, ele vai gerar o grão, e ele vai tombar o pendão diante do peso do fruto. Mas o joio não vai produzir fruto.
Aí então saberemos o que é o joio e o que é o trigo. Por isso, deixa até a colheita. Então ninguém tem autoridade hoje na igreja para chegar aqui e dizer assim: você é trigo e você é joio. Por quê? Porque Deus não conferiu essa autoridade a seres humanos. Ninguém pode dizer quem é trigo e quem é joio. Ninguém pode querer arrancar. Porque Deus é quem vê o coração, mas o homem só vê a aparência. Então a gente tem que deixar que cada um se desenvolva. E assim como o caráter de Satanás teve tempo para ser demonstrado, o caráter de cada pessoa precisa de tempo. E finalmente o caráter vai revelar quem é a pessoa. Então, quando falamos em termos de salvação, igreja, nada importa. O que importa é o caráter. Ser membro da igreja é importante para o crescimento espiritual, para a vida espiritual. Frequentar a igreja é importante para muita coisa, mas não é o nome no livro de uma igreja que vai assegurar a tua entrada no céu. É o caráter. Isso quer dizer que nós temos uma luta diária. E qual é a luta diária? Termos o nosso caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo. Essa é a nossa luta diária. E veja, logo no início, numa primeira vista, as pessoas podem ser confundidas. Mas quando chegar a hora da ceifa, vai estar muito claro quem é trigo e quem é joio. E o próprio Cristo é quem vai voltar com a sua foice, como lemos em Apocalipse 14, e ele vem para separar o trigo do joio. E ele vai dar ordens para que o joio seja atado e queimado, e o trigo seja ajuntado no celeiro, que é uma linguagem para o céu. Então a pergunta reflexiva que fica no final da minha mensagem hoje é esta: você é trigo ou você é joio? A igreja primitiva foi considerada a igreja do cavalo branco, a igreja vitoriosa, por causa da sua pureza. A igreja dirigida pelo Espírito Santo, a igreja que levou o evangelho a toda criatura nos dias de Paulo, de acordo com Colossenses 1:23. Mas dentro dessa igreja estavam Ananias e Safira. Estava Simão, o mágico. Estava Demas. Já tinha o joio. Jesus escolheu 12 para estarem com eles e enviá-los a pregar. Dentro dos 12 estava o joio, Judas. Então, se você em algum momento da sua caminhada cristã se frustrou por algo que você viu dentro da igreja, aprenda com a parábola. Vai ser sempre assim. E se eu estou falando para alguém que abandonou a igreja, os caminhos do Senhor, porque você viu lá um mau testemunho, porque você não suporta a incoerência de alguns crentes, aprenda com a parábola. Disse Cristo que vai ser assim. Isso não vai mudar. Então isso não é desculpa para você ficar fora da igreja. Porque se você fica fora da igreja, você já está se colocando fora da casa que Deus estabeleceu, do lugar que Ele estabeleceu para os seus filhos se congregarem e para crescerem na sua experiência religiosa. Você não tem que se importar com o A ou B. Não olhe para quem senta do lado o que ele está fazendo. Se importa com você. Se preocupe com você. Porque finalmente o que vai distinguir o trigo do joio é o caráter. E isso ninguém esconde. Diante de Cristo,
não dá para esconder. E o caráter é a única coisa que nós vamos levar para os céus. A única coisa. O caráter que nós estamos formando. Com isso, nós entendemos que através desta parábola contada por Jesus, nós entendemos o porquê do sofrimento hoje. É porque o diabo conseguiu espalhar o joio nesse planeta e dentro da igreja. Todo sofrimento tem origem nele, nunca em Deus. Só que todo o mal que o planeta foi acometido está com seus dias contados. Por quê? Porque a ceifa se aproxima. E quando ele voltar, ele vai separar o trigo do joio. E a minha oração nesta noite é que eu e você sejamos o precioso trigo de Cristo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelos ensinos da Tua palavra. Obrigado por sabermos de que a igreja é uma ideia Tua. O Senhor a estabeleceu. A despeito hoje de termos muitas pessoas mal intencionadas, se valendo de igrejas, mas a igreja é um projeto do Senhor. E mesmo dentro dessa igreja, o Senhor tem o trigo e o joio, as pessoas que vivem o Evangelho e as que vivem falsas doutrinas, as que acreditam na Tua palavra e as que duvidam, as que estão se relacionando com o Senhor e as que querem apenas uma religião de fachada. Dá-nos o discernimento espiritual para que nós entendamos hoje de que será assim até a colheita. E se a colheita será apenas na Tua vinda, então nós temos que buscar ser o bom trigo de Cristo e não nos importar com o joio que cresce dentro da igreja. Pai, nos ajuda hoje a termos esta visão clara e que o Teu Espírito nos ajude em nosso preparo para os céus. É a nossa oração, em nome de Jesus.